publicista, para quem não me conhece, né? Sou pós-graduada em 2 cursos, sou autora de livros de governança corporativa, código de conduta, né? A minha experiência no mundo corporativo é traduzida em 23 anos de Uzi Minas, como gerente de planejamento corporativo que fui, né? Fui engenheirinha pioa da usina de Patinga, amo fábrica, né? Então, estar aqui conversando com vocês é exatamente como estar em casa, né? O assunto é o mesmo, aqui eu não vou ter que pedir, por exemplo, desculpa pelo tom, porque como engenheira PO, eu estou falando com colegas, então não preciso ter aquela coisa de professora, aquele jeito todo ali, porque às vezes me cobram isso, né? Eu falo para todo mundo nas minhas aulas de pós-graduação do IBMEC e da própria fundação, eu já peço desculpa, eu falo assim, ó, não sou uma professora, não imaginava estar aqui, isso aconteceu na minha vida, né? E por um acaso, agora eu sou uma engenheira eletricista e sou uma executiva quanto vocês. Então a minha linguagem é a linguagem que eu aprendi durante 23 anos trabalhando dentro de fábrica. Então, eu acredito que nós estamos falando entre executivos e profissionais que somos. Então, eu me sinto muito à vontade aqui de dar o tom que eu preciso dar e o recado da forma que eu acho que é dado, né? Que precisa ser dado. Então, vamos começar, né? Vamos começar, né? O que eu previ entre hoje e amanhã, o que nós vamos ver, tá? Nós temos aí a contextualização do setor. É um setor, né? Que está vivenciando uma fase. Brasil deixou um recado na tratativa desse setor, né? Nós vamos estar falando sobre conceitos básicos de mineração e de governança, né? Marcela já passou, né, o documentário da Briex, né? E vamos estar trazendo também Briex durante toda a nossa fala, principalmente amanhã, nesse processo todo, né, nesse assunto, nessa temática de governança, tá? Vamos entender também, né, e linkando a questão de compliance, segurança dos dados, integridade, lei geral, né, essa LGPD, a Lei Geral da Proteção de Dados, vamos fazer esse link, né, junto com tudo que nós já falamos. Vamos fazer amanhã uma avaliação dos 8 P's, é uma atividade avaliativa que está proposta com vocês, né? Vocês vão entender na prática, nós vamos estar falando muito de um jogo que é o top das empresas, mas ao mesmo tempo nós vamos estar mostrando para vocês o quanto vocês participam desse jogo, né? Mesmo não exatamente não fazendo parte deles, né? E terminamos o assunto de governança no setor falando de tendências. E o grande desafio, né, um ponto que o Instituto Minério, através muito do trabalho das pesquisas que eu e Marcela estamos desenvolvendo, como que a gente acha que estruturalmente, a estrutura de governança corporativa no setor, ele deveria levar em consideração alguns pontos que para nós é muito importante e que poderia ser um bom começo, né? Porque a gente também criticar, perceber que falha alguma coisa, que está faltando isso, e não ter uma ideia de uma proposição para melhorar, então é melhor a gente ficar quieto. Não, nós achamos que tem alguma coisa para melhorar, percebemos onde tem algumas discrepâncias, algumas coisas que a gente acha que poderia ser melhor, e a gente vem com uma proposição no final de como que a gente acha que a estrutura de governança poderia levar em consideração essas observações, tá? Então, vamos começar, gente. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês quando a gente fala a palavra governança. A palavra governança, ela remete de cara a 4 valores considerados hoje pela sociedade civil planetária irrecusáveis. Nós estamos falando de compliance, conformidade legal, nós estamos falando de prestação responsável de contas, falamos de transparência, estamos falando de senso de justiça.
E entender governança, primeira pergunta que a gente tem que falar, depois que entender os valores, é qual a instância de governança que nós estamos falando? Porque nós temos 3 instâncias. Nós temos a governança global, nós temos a governança dos estados-nação, dos países, e temos a governança corporativa. Tá? E todas essas instâncias, toda essa instância, né, elas se conversam, elas têm uma interface muito grande, mas todas elas são direcionadas pelos 4 valores que eu já comentei, que são compliance, prestação responsável de contas, senso de justiça e transparência. Quando a gente fala de governança global, nós temos que nos remeter aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqueles 17 que passa pela erradicação da pobreza, a questão da água, energia limpa, né? A questão da diversidade de gênero, são aquelas questões que o planeta, antecipadamente, através de seus principais representantes, já perceberam que são assuntos que são caros a todos nós e que precisam ser tratados com uma certa forma. Né? Então, a governança global, nós estamos falando de OMC, nós estamos falando de ONU, FMI, né? Essas organizações multilaterais que antecipam determinados problemas e vão entender como isso pode funcionar e vem com práticas, vem com códigos para colocar, né, ordem mais ou menos na casa, naquilo que diz respeito a todo mundo, principalmente ao planeta, né? E a gente tem que entender que a época que nós estamos vivenciando, nós saímos de uma era da informação, uma era do conhecimento. Hoje as pessoas estão super conectadas, né? Estão ligadas, tem informações de tudo que a gente está imaginando, né? E a gente vem percebendo nos últimos anos, né, uma aversão a condutas aéticas por parte da sociedade muito grande e um renascimento do conceito de cidadania. Por outro lado, posturas mais críticas em relação a qualquer coisa que não tenha, assim, as questões morais, né, entrando muito fortemente no papo, no dia a dia das pessoas hoje atualmente, né? E isso tudo, de uma certa forma, vem empoderar, tá, a opinião coletiva. Ou seja, nós estamos saindo de uma era do conhecimento, onde as pessoas, há pouco tempo atrás, não tinham acesso a tudo ao que precisava ter, as informações necessárias, e hoje nós estamos passando por um processo, né, de uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva articulada, ela pode ser um perigo para qualquer organização, ou ela pode ser a grande salvação do planeta como um todo. Né? Essa sociedade em rede, nós estamos vivenciando uma sociedade em rede. Né? E se nós analisarmos os últimos movimentos, né, populares que aconteceram, né? Vamos começar isso na década de 2008, por exemplo, né? Foi o primeiro que aconteceu na Tunísia, depois passou Islândia, Primavera Árabe, Espanha, Grécia, Portugal, Itália, Inglaterra, Israel, Estados Unidos em 2011, Brasil 2013. Vocês lembram Brasil 2013? A questão, né, que foi na época ali a questão dos centavos das passagens em São Paulo? Pois é, então isso foi em 2013, né? Depois nós tivemos Ucrânia, Hong Kong e outros mais aí. O que chama atenção em todos esses movimentos? Todos esses movimentos, gente, eles tiveram um fio condutor comum. Todos eles ignoraram os partidos políticos locais, desconfiaram da mídia atual, que eles estavam ali na época deles, não reconheceram nenhuma liderança e rejeitaram toda organização formal. E todos esses movimentos foram sustentados pela internet, fazendo das ruas a Assembleia Geral. A rua, né, as praças, elas viraram
elas voltaram a ter a importância que na Roma antiga tinha, na Grécia antiga, onde o povo, todo mundo se reunia e decidia aquilo ali que era o mais importante, né? E nós vimos, né, justamente na passagem do século para cá, né, um fortalecimento principalmente dessas plataformas do Facebook, do Twitter, né? E eles passaram a ser base de contato, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender neste momento, e por que a gente tem que falar aqui, né, e chamando a atenção, vocês que estão do outro lado da telinha ali, né, todo mundo tem Face? Todo mundo tem LinkedIn? Todo mundo tá no Instagram? Todo mundo tá no Twitter? Porque vocês fazem parte de uma sociedade em rede. Eu tenho depoimentos de alunos meus de Fundação Dom Cabral, de BIMEC, né? Olha, professor, e que pessoas que mexem com gestão de pessoas. Hoje a gente nem faz mais a gente faz as entrevistas, mas isso é muito raro, porque a gente descobre o talento que a gente quer via LinkedIn e descarta 70% deles via Facebook. Ora, nós fazemos parte de uma sociedade em rede. Se você não estiver na rede, você simplesmente não existe para o mundo corporativo. Então não é questão de você gostar ou não achar, é vontade de você estar nele e pelo menos ter a noção de quem está postando as coisas ali é você, né? Desses movimentos, o que chama mais atenção e que tem mais a ver com o nosso assunto de governança é o de 2011 nos Estados Unidos, onde, além de todo esse fio condutor que todos tiveram, ele foi o único que levantou o poder do mundo corporativo. Chamou a atenção para o poder do mundo corporativo no que diz respeito. Queremos mais democracia e menos corporocracia. Dizendo o seguinte, o poder das grandes organizações está muito grande e isso não está sendo legal para a sociedade como um todo. Né? E aí a gente começa a vivenciar, né, no mundo atual, alguns dilemas sobre o ponto de vista dessa questão da sociedade em rede, né? Nós temos aí aquele affair que teve há anos atrás de FBI e Apple, né? Quando o FBI prende um casal de muçulmanos dizendo que essa turma estava prevendo um ataque terrorista nos Estados Unidos, e o que acontece? E pediu para a Apple, né, abrir, porque todos eles estavam usando o iPhone. A Apple chegou e falou assim, como abrir? Como abrir a caixa preta do meu? Quem compra a Apple, compra a privacidade dos dados. Eu vivo disso, esse é o meu produto e eu não vou abrir. E o FBI, não, mas isso é segurança nacional. E a Apple, sim, eu sei, eu concordo com você. Quer dizer, nós estamos vivenciando coisas desse tipo que nós não temos para trás. Nós não temos história para lidar com isso, nós não temos boas práticas, porque tudo está acontecendo agora. A gente lança um aplicativo e em 3 meses esse aplicativo toma uma dimensão e isso tem um impacto dentro das nossas empresas, isso tem impacto no nosso dia a dia, mudando tudo, né? Hoje, se você tirar um WhatsApp, por exemplo, da internet ou qualquer coisa, você simplesmente está arrebentando com a estrutura de venda de pequenas e médias empresas, que todas acontecem via WhatsApp, né? Então, tudo bem. E ainda mais, estamos vivenciando, gente, um problema, né, ali, começando agora muito seriamente a questão dos criptomoedas e do blockchain, né? Isso é muito importante para a gente entender que a coisa já começa pega mesmo. Isso já começa a interferir um pouco, né, no dia a dia, né, a questão da blockchain e tudo. Pode? E aí, quando a gente vê a questão... Desliga isso aqui para mim, por favor. E aí, quando a gente vê a questão, né, do criptomoeda e blockchain, a gente pergunta, como é que a mineração, nesse momento agora, ela tá lidando com essas questões? Porque blockchain já chegou, né? Nós já temos mineradoras trabalhando com blockchain. E criptomoedas, como é que fica isso tudo, né?
Uma fase também que o setor ele é muito sensível à questão das fake news, né? E estamos vivenciando, de uma certa forma, uma civilização do espetáculo, né? O pessoal, né, a nossas mídias, todo mundo, de uma certa forma, gostando do espetáculo, da relaxação e tudo. E o nosso setor, né, por ele ter essa questão da comunicação externa muito frágil ainda, ele é um campo muito frágil e atrai muito esse tipo de assunto também, que a gente precisa estar pensando e analisando como que nós vamos lidar com essas questões, né? E se não bastasse, a partir de março, todo mundo vivenciando essa questão do coronavírus, que mudou o mundo. O planeta ficou, né? O planeta está de joelhos em relação a um vírus que você não vê, de uma letalidade muito grande, com um grau de expansão altíssimo, né, e altamente democrático. Ele não escolhe a quem vai atingir. Ele mata qualquer um, dependendo da forma que pega, né? E essa crise do coronavírus, gente, é uma crise que interrompeu, por exemplo, a força desse vírus está sendo tão grande, que nós estamos ainda no durante dele, não terminamos ainda, parece que estamos vendo uma saidinha ainda, mas ainda não estamos no durante, né? Ele interrompeu, por exemplo, o crescimento de 60 anos da Ásia, era ininterrupto, tinha 60 anos que a Ásia crescia, e já correu, já cortou, já criou um fato novo e a gente não sabe como é que vai ser isso daqui para frente. É uma das crises que está sendo muito mais severa e nós vamos ver uma consequência dela muito mais do que essas últimas crises de 2008, né? Todas elas que nós já tivemos até agora, ela vai ser muito mais nefasta, ela vai ser muito mais profunda, né? E o que acontece de uma forma muito clara é o quanto essa crise está mexendo no comportamento das pessoas. Estamos trabalhando, boa parte de nós, trabalhando em home office. Nós já mudamos como funcionário, nós já mudamos a nossa percepção da empresa, do nosso trabalho, da importância do trabalho que nós temos, né? Isso é uma coisa, essa mudança de comportamento, né? De atitudes que nós estamos vendo, que nós aprendemos nesses 6 meses, 7, 8, que seja, né? Nós já mudamos muito e isso tem e vai ter ainda consequências muito grandes daqui para frente. Né? O que esse vírus fez, então, naquelas 3 instâncias de governança que nós falamos, né? Nós estávamos trabalhando, né? As 3 instâncias, elas tinham uma interface, mas cada uma delas tinha uma dinâmica própria. O global pensava no planeta, os países, né? A governança dos países ficavam muito dentro ali do que acontecia dentro dos países e a governança corporativa dentro das grandes corporações. Né? O que o vírus, né? O que esse coronavírus ele foi capaz de fazer em tão pouco tempo? Ele criou uma transversalidade nessas instâncias todas de governança, né? E aí a gente fala, né? Que transversalidade é essa? A dificuldade que eu tenho para entender o que está acontecendo, a dificuldade que eu tenho pessoal de ficar presa dentro de casa, de estar usando a máscara toda vez que sai, é a mesma dificuldade, por exemplo, que uma cidade inteira está tendo, que um país está tendo, que o planeta está tendo. Todo mundo está sendo obrigado a fazer as mesmas coisas e isso está tirando todo mundo da zona de conforto, né? E esse vírus, ele trouxe várias coisas, além dessa transversalidade nessas instâncias, ela chacoalhou todas essas instâncias, né? Ele nos convida a cada dia a aumentar o nosso grau de resiliência. Gente, resiliência, capacidade do corpo físico levar a cacetada e voltar ao estado original. Na hora que a gente pensa que entendemos uma coisa que tem, um efeito de uma notícia que chegou, que arrebenta mercado de capitais, que leva o mundo a quase no estresse total, na hora que a gente começa a acostumar com isso, já vem uma outra. É caldo atrás de caldo, é como se a gente estivesse no mar, muito revolto, né? Na hora que você sai de uma onda, levou o caldo, na hora que você coloca a cabecinha, vem outro e vai. E nós estamos sendo convidados a aumentar o nosso grau de resiliência. Com a certeza que nós temos que chegar no final vivos,
né? Nós temos, as empresas estão vivenciando fase, eu tenho que passar isso de qualquer forma. A integridade, a sobreviver a tudo isso é o nosso foco principal. E vamos sobreviver de qualquer forma, mas temos que sair, porque depois que sair nós vamos ver como é que a gente vai reunir tudo isso. E de uma certa forma, de uma forma muito interessante, né? Está criando na sociedade planetária como um todo o tal da sincronicidade. Nós estamos tendo uma percepção de que somos todos um. E que todos nós só vamos sair dessa encrenca se todos nós estivermos, pelo menos, vibrando numa mesma sintonia em relação a esse vírus. Entendendo a periculosidade dele, entendendo o quão ele é perigoso, isso é que a gente está vivendo. Então, essa sincronicidade, que tem muito a ver, né? Essa sincronicidade a gente percebe muito naquela parada que a gente faz em casa, fala assim, vale a pena eu estar dentro dessa empresa mesmo? Se eu estou dentro de casa, eu estou com o meu menino dentro de casa, aqui dentro do meu, no meu dia a dia, né? A gente está tendo tempo para pensar o que tem significado para a vida da gente. Nós vamos voltar depois que terminar, se voltarmos ao esquema mais presencial, de uma forma muito mais diferente do que a gente entrou nisso. E isso está fazendo toda a diferença e está sendo um reposicionamento, né, de toda a sociedade nesse sincronismo de o que vale a pena para a vida de cada um de nós, né? E aí a gente entra, né, além, na hora que a gente analisa, isso é uma forma global, né, chacoalhou todas as instâncias e tudo. Quando a gente começa a analisar um pouco mais a questão brasileira, a gente entra no âmbito da governança do Estado brasileiro, tá? E aí a gente vê, né, de acordo com o Banco Mundial, esses aqui são os indicadores que medem a governança do Estado brasileiro. São 6 indicadores que nós temos, né? O primeiro dele é liberdade de voz, né, poder da opinião pública, a questão da prestação responsável de contas. O primeiro deles é governança pura, tá? É a governança que nós entendemos aqui, que nós já colocamos, né? Muito bem, os países da OCDE, dos países mais ricos do mundo, os 30 países mais ricos do mundo, 88 é a nota média. País da América Latina entra com 80, com 60 e Brasil 61. E se a gente for analisar cada item desses indicadores, nós chegamos à situação lastimável brasileira. Porque se a gente imaginar a estabilidade política, né, e das instituições, o mundo gira, né, na OCDE 75, América Latina 58, Brasil de menos da média com a nota 32. Efetividade do governo, 85 versus 52 versus 36. Qualidade do ambiente regulatório, 85, 55, 40. Brasil abaixo da média. Aplicação efetiva das leis, enforcement versus impunidade. Mundo, 86, 51, América Latina, 44, Brasil. E controle da corrupção em todos os seus níveis, 83, 54, 40. Média brasileira, 42. Nunca foi tão baixa. Aqui é o histórico do Brasil, né? O mesmo coisa desde 88, quando o Banco Mundial mede o Brasil, e ele mede todos os países dentro dos mesmos critérios. Vocês podem observar que a dinâmica da governança do Estado brasileiro tem sido a mesma da economia brasileira, ou seja, de um voo de galinha. A gente vai, né? Mas a gente não aguenta o tranco, que até a gente cacareja, faz um escândalo, estamos indo, estamos vendo isso, não aguentamos o tranco e caímos. Então, é mais esse movimento senoidal que a gente vê. Isso em termos de governança do Estado. Se não bastasse, né, porque aqui hoje eu quero dar a noção, né, de como que o Brasil é o nosso pano de fundo para tratar esse assunto governança, além de entrarmos, né, mergulharmos no setor de mineração. Se não bastássemos essas pesquisas, esses ratings, né, que os bancos, né,
o mundo nos vem, né, essas pesquisas, né, essas classificações, nós temos as classificações também das agências de rating. Agência de rating, agência de risco, mede o risco do país. No caso das agências de rating, dos Big Four, né, mede o risco do país. O que significa isso? A capacidade que tem o país para honrar os seus compromissos. A nota máxima de uma agência de rating é AAA. E dependendo do risco aumentando, vai diminuindo. Aí passa para BBB, diminui, e aí, então você tem países, né, de grau de investimento e você tem os países de grau de especulação. Muito bem, no último ano do governo Lula, nós ascendemos ao grau de país de grau de investimento. Achávamos na época que nós éramos o dono da batata quente, né? O que significa ser um país, né, de grau de investimento? Era a notinha que nós tínhamos na época, era BBB. Para vocês terem uma noção da diferença de AAA para BBB, é mais ou menos o seguinte: AAA, eu sou um investidor, tenho dinheiro, estou falando com você, eu vou aplicar o meu dinheiro num país. O cara pergunta assim, que país que você vai? Eu vou investir esse dinheiro na Alemanha. Aí o pessoal fala assim, não foi ainda por causa de quê? Porque existe um risco para você aplicar num país como a Alemanha. A Alemanha é AAA. Mas é muito raro isso acontecer, porque lá tem todas as leis e funciona tudo direitinho. O BBB, na nossa época, que nós ascendemos, BBB significa o seguinte: tem dinheiro? Tem. Escolher o país que você vai aplicar? Não, eu escolhi, vou aplicar no Brasil, que tem tudo para fazer. BBB é mais ou menos isso. Você tem certeza que você vai? Você tem certeza? Dá para ir, mas fica veiaco. E isso é BBB. Acontece que de BBB nós passamos para BBB Less, de BBB Less passamos para BB Plus, BB, e hoje nós amargamos a situação de BB Less. O que significa? De um país de grau de investimento, nós passamos a ser filhotinho de caloteiro. O que significa isso na prática? 4 trilhões de dólares de bons fundos de investimento são proibidos de vir aplicar o dinheiro no país. Por quê? Porque eles respondem à compliance internacional. Eles respondem à governança internacional. E nós não somos críveis. Nós não somos seguros para que esse dinheiro bom que tem que prestar conta para a sociedade como um todo, não tem. Então, esse é o momento para nós. Para vocês terem uma noção, país aí na tela, grau, né, de investimento, Alemanha, Dinamarca, Canadá, Austrália, AAA, América Latina, nós temos Chile com A, né, México, Colômbia, Peru, melhor do que a gente, Uruguai. Grau especulativo, BB, Brasil, igual a gente tem Guatemala, pior do que a gente, Equador, Argentina, CCC, e Venezuela já saiu fora dos 4. É bem assim. E nós estamos na América Latina, e só de imaginar na América Latina, nós somos uma bombinha relógio cheia de surpresinha que ninguém sabe que pode sair a próxima. Entender isso, gente, é começar a entender. E para fechar a situação brasileira, então temos sobre os rankings dos bancos mundiais, da credibilidade, nós estamos bem abaixo da média, né? Sobre o ponto das agências de risco, já passamos a ser um país de grau especulativo, ou seja, filhotinho de caloteiro. E para piorar um pouco mais a nossa situação, hoje o Brasil é o benchmark mundial em corrupção. O que significa isso? Né? Na Transparência Internacional deste ano, nós estamos ali amargando, né, um país, né, de uma nota aí, entre os países recomendados, nós estamos os 106 países mais corruptos do ranking atual. Ou seja, nós somos, de acordo com a Transparência Internacional, nós somos o benchmark mundial em corrupção no quesito capilaridade. O que nós conseguimos montar nos últimos anos entre o setor privado e o setor público, ninguém conseguiu fazer.
não só satisfeitos de montarmos isso de uma forma com uma engenharia estupenda para o lado do mal, arregaçamos todas as nossas instituições de uma forma muito nefasta. Não satisfeito com isso, nós conseguimos exportar isso para 28 países. Exportamos a forma brasileira de fazer corrupção. E isso é uma vergonha que não pode. O que significa isso no resumindo da ópera? Qualquer pessoa que vai conversar com vocês, for conversar com vocês, for trazer, né, qualquer coisa que tiver ali, conversar com vocês, dinheiro fora, vai partir do princípio o quê, gente? Que nós somos o quê? Se as informações todas que eles têm, de um lado e de outro, são essas que eu estou passando para vocês. Conversar de mineração, conversar de uma série de coisas que nós estamos fazendo, essas são as informações que o pessoal tem a nosso respeito. Então, o que significa? Que qualquer um de nós que formos tratar com qualquer pessoa que entenda o que nós estamos falando, que entende de governança, que entende de empresa, e a gente precisa entender, eu sei que nós somos assim, eu estou na Esparrela, mas não faço parte dela, porque eu entendo o que é importante para vocês, eu tenho os valores que precisam ser analisados, eu entendo o que você está falando e sei que a minha situação do país é isso aqui. Então, os esforços que as nossas empresas precisam fazer para conversar de igual com essa turma é um esforço muito maior. Nós temos que apresentar muito mais evidências de que nós fazemos as coisas todas certas e mais do que fazer, que nós entendemos o que é certo para eles, concordamos com eles, porque os valores são os mesmos, mas temos que ter evidências e temos que mostrar e justificar uma série de coisas que a nossa situação que nós criamos como sociedade, né, corporativa, sociedade pública, todos os setores nossos juntos criaram nesses últimos anos. Né? E a própria Transparência Internacional, ela explica por quê, né? Todo mundo percebe que tem avanços, né, ali, mas o que pegou principalmente do ano passado para cá é o posicionamento do nosso STF, né, que praticamente paralisou. Então, para quem está medindo todo esse combate nosso anticorrupção e tudo, na hora que você vê a posição e ninguém entendendo o que está acontecendo, a situação ela fica complicada, né? E aqui, só um ponto, inclusive, que a gente vê aí na tela, que vocês precisam entender, né? O cenário só não foi pior em 2020, né? Porque teve sempre uma participação muito grande da sociedade, um posicionamento da sociedade muito grande e das instituições brasileiras que conseguiram, né, de alguma forma, barrar alguns retrocessos significativos que teríamos se essa postura não tivesse sido atenta. Então, a postura popular e a postura de muitas de nossas instituições na tentativa de barrar o que era muito comum, e isso também é percebido, esse esforço também é percebido. Né? Gente, aqui a gente começa, né? Eu vou dar uma parada para ver se tem algum tipo de pergunta que a gente precisa ter, mas eu vou julgar duas coisinhas aqui que a gente precisa estar julgando, tá? A primeira, duas perguntas. Com Covid-19, a percepção sobre a corrupção aumentou ou diminuiu? O que você acha? E aí, né, a gente para aqui. O que vocês acham? No meio dessa confusão, melhoramos ou pioramos a percepção de corrupção no país?